Fala, intercambista! Bem-vindo a um novo episódio do BeltaCast. Eu sou a Desirê, tô acompanhando você em toda essa jornada pra gente descobrir novos programas, novas oportunidades, novos destinos pra você que tá pensando em fazer intercâmbio. Hoje eu tô com uma convidada muito especial que vai falar de um assunto que eu nem imaginava que a gente podia falar sobre isso, mas que hoje é possível sim, que é o intercâmbio em família. E hoje eu estou com a Paula da Hi Bonjour. Bem-vinda! Olá, pessoal. Muito obrigada, Desirê, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Esse tema é super legal, tá? Eu vou trazer uma série de informações riquíssimas para seus seguidores, tá? Porque o intercâmbio em família é uma proposta interessante para toda a família. Perfeito. E a Hi Bonjour é uma associada nova da Belta, né? Alguns Isso. episódios atrás a gente falou com associados que estão há 30 anos aí na Belta. E a Hi Bonjour é super nova. E é um prazer receber você aqui, né? Ter uma associada nova para trazer novas possibilidades e novos programas ali para os estudantes, realmente. Uhum. Então, antes de falar sobre o nosso assunto principal, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, da onde você é, como você entrou nesse meio de intercâmbio, né? Se você já fez intercâmbio, como é sua trajetória? Nossa, assim, minha trajetória é bem longa, assim, eu nem esperava trabalhar no ramo, eu entrei meio que de surpresa. Na verdade, meu primeiro intercâmbio desse foi aos 15 anos. Eu tenho 41, então veja, long time ago. Eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos. Fiz com 15 anos, passei 6 meses. E aquela pessoa que faz intercâmbio, eu acho que nunca é a mesma, né? Eu acho que quando você volta para o Brasil, você jamais, depois que você conhece o mundo e vê uma série de possibilidades. E olha que aquela época, assim, até a internet era limitada, né? Você volta uma pessoa completamente nova. E aí, quando eu voltei, sempre teve aquela vontadezinha de sair do Brasil. Sabe aquela vontade, assim, cara, meu lugar não é aqui? E aí a vida vai passando, né? Eu entrei na faculdade, enfim, eu casei, tive filhos. E aí, por acaso, no Instagram, eu descobri o Canadá. Porque muita gente, quando pensa no Canadá, pensa o quê? Em gelo, né? Ah, Canadá é frio, é a única informação que tinha. E eu comecei a ver amigos morando no Canadá. E aí eu falei, cara, o que é que essas pessoas estão buscando no Canadá? E quando eu vi esse meu amigo, de fato eu liguei para ele, Eduardo. Eu disse, Eduardo, tudo bem? Tu tá morando no Canadá? E ele era uma pessoa, eu sou de Recife. Era um cara que morava em Recife, com um emprego super estável. E eu perguntei, o que é que você está fazendo aí no Canadá? E aí ele explicou, olha, eu vim estudar um programa, fazer uma pós-graduação no Canadá. E foi aí que eu me atenei. E aí, Acendeu uma luzinha acendeu uma ali? luzinha. E ele falou da Hi Bonjour, que é justamente a empresa que eu trabalho hoje. E aí eu entrei em contato com a Hi Bonjour e pensei, não, eu quero fazer um intercâmbio com minha família para o Canadá. Porque eu conhecia os Estados Unidos, mas eu não tinha a mínima noção do que era o Canadá. E aí, em 2018, eu passei 2 meses no Canadá com toda a minha família, meu marido e meus 3 filhos. E a gente foi ter uma experiência em conjunto, né, de conhecer o Canadá e aprimorar o inglês. Já que eu tinha aprendido inglês com 15 anos, então, com 35, 20 anos depois, eu disse, cara, eu tenho que me atualizar, né? E a gente foi com a família inteira para lá. E eu, de fato, assim, me apaixonei. Né? O Canadá, eu acho que, como você sabe, é um país extremamente acolhedor, principalmente com famílias. E o que mais me assim encantou, além de toda a beleza natural e das pessoas serem extremamente educadas, foi o acolhimento com o imigrante. Então, assim, eu já tinha morado nos Estados Unidos. Enfim, a gente, muitas vezes, nos Estados Unidos tem aquele estigma, né? Ah, você não é americano, você é de onde? E no Canadá era o contrário. As pessoas tinham curiosidade. Nossa, você é brasileira? O que é que você está fazendo aqui? Nossa, me fala um pouquinho a respeito do Brasil. Nossa, o Canadá quer pessoas como vocês. Eu tinha professores que falavam, nossa, o Canadá quer famílias como a sua aqui. E aí eu falei, cara, que sensacional. Então, retornei ao Brasil depois desses 2 meses. Eu tenho um casal de gêmeos que também estudaram na mesma escola de idiomas, né, e tiveram essa experiência com a gente. E aí, quando foi 6 meses depois, em agosto, já estava de volta com a família inteira para morar. E aí eu fiz uma pós-graduação. E eu sempre falava muito do Canadá no meu Instagram. Já aproveito aqui para falar, meu Instagram é Paula no Canadá. E eu falando e sempre tive uma experiência tão positiva com a Hi Bonjour, que está no mercado já há mais de 10 anos. Estou com essa camisa aqui de 10 anos, mas completa 11 esse ano. Que eu começava a falar não somente da minha experiência com intercâmbio e família, mas também com o meu curso, que eu fiz um curso de marketing no Canadá. E as pessoas me perguntavam, Paula, me dá mais informações da agência? Como foi o processo de ir para o Canadá? Conta mais um pouquinho, algum detalhe. E eu compartilhava, e a Thaís e a Camila, que são sócias da Hi Bonjour, fizeram o convite. Paula, o que é que você acha de fazer parte do time? E eu tenho um orgulho de fazer parte da agência, justamente porque eu vivenciei na pele o que hoje meus estudantes vão vivenciar. Eu vivenciei tanto a primeira experiência de intercâmbio e família, como também fazer um curso superior no Canadá. Então, eu tive essas duas visões, né?
E eu tô lá há 6 anos, né? Há 4 anos tô como consultora educacional. Então, assim, já explorei diversos destinos no Canadá. E é muito bom justamente compartilhar essa experiência, porque eu acho que muita gente não vai para o Canadá justamente como eu não sabia, tipo, falta de informação, né, Desirê? Uhum. E muito linda a sua história, né? Com muitos pontos. E é legal que você tem a visão do estudante mais nova, a Sim. visão do estudante em família, que é o tema do nosso podcast de hoje, e que você vai poder falar com propriedade, porque você viveu isso. Sim. E do outro lado também do agente, né? Da importância de uma agência qualificada para te ajudar nesse processo. Porque são muitos processos, né? Ainda mais quando a gente se fala de família, não vai ser a documentação de uma pessoa, né? Vai ser a documentação, né? Pensar nisso bem cuidadosamente, né? De um modo bem cuidadoso, né? Para realmente alinhar essas expectativas e ter uma experiência segura, qualificada e confortável para essa família, que eu acho que quando você pensa em intercâmbio em família, eu acho que você tem que pensar nisso, né? Porque não é só você, Paula, indo viajar, você tem que ter o conforto e a segurança para os seus filhos, né? Para o seu marido, para o seu companheiro, o que seja. Então, eu acho que isso é muito bacana. Exatamente. Só um ponto, Desirê, assim, no meu Instagram, as pessoas perguntavam e compartilhavam um monte de experiência negativa que eles tinham tido na chegada do Canadá. E eu achava, assim, tão absurdo, porque, assim, como eu tive toda a orientação, como você falou, que é tão importante, desde a preparação para o inglês, documentação correta, até a cidade ideal para minha família, né? A Raibonju indicou, porque eu só pensava em Toronto. Então, muita gente que não conhece o Canadá, quando pensa, sabe assim, Toronto, no máximo Vancouver ou Montreal, mas não sabe as possibilidades que o Canadá tem. Então, como a Raibonju me orientou tão bem, exatamente nesses aspectos de tudo, ter sido tão certinho, eu não entendia como poderia dar errado, porque comigo tinha dado tão certo. Eu comecei a ver pessoas dando errado por detalhes que às vezes você acha assim, não é importante. É sim importante. Num planejamento desse porte, principalmente caro, que não é um planejamento barato, né? Você pensa aí na conversão, é um investimento. Então, você tem que ser bem guiado para tomar decisões corretas e, principalmente, eu acho que escolher a cidade de acordo com o perfil da família. Sim, isso é muito importante e o consultor que vai saber te dizer isso, né? Além disso, a cidade perfeita, que às vezes você nem conhece, né? Porque a gente estava falando dessa questão do Canadá. Por mais que o Canadá seja um dos principais, é o top 1, né? Destino de intercâmbio, ainda tem muita falta de informação sobre outros destinos, igual você estava falando. Então, o consultor, ele vai poder te indicar um destino que às vezes você vai cortar ali seu gasto de custo de vida em metade, né? Dependendo, se você comparar com Vancouver, com Toronto. Então, tudo isso é muito legal. E até saber, por exemplo, qual é a demanda daquela cidade, né? Qual área que eu posso me profissionalizar e estudar e ter uma oportunidade de emprego para viver com a minha família, migrar, enfim. Tudo isso o consultor vai conseguir te ajudar. Então, isso é muito importante. Exatamente. Uma pergunta que eu sempre faço a todos os meus clientes é o que é que você está buscando? Porque é muito de perfil. Tem gente que vai para uma cidade pequena e ama a experiência de ver uma cidade pequena. Mas tem famílias que falam assim, não, Paulo, eu quero andar de metrô, eu sou de São Paulo, eu estou acostumado com a cidade grande, eu acho que eu me sentiria entediado numa cidade pequena. Então, às vezes, se eu pegar e colocar uma família com esse perfil de gostar de uma cidade grande e ir para uma cidade super pequena no Canadá, veja a frustração que vai ser dessa família. Sim. Então, realmente, você se conhecer, o consultor, entender bem o que você quer, vai fazer toda a diferença no planejamento. E também o estudante, né? Nesse caso, a família, mas para qualquer programa, eu acho que ele tá aberto a escutar sugestões. Eu acho que isso é muito importante. As duas experiências que eu tive, eu não fui para cidades maiores, né? Para as capitais ali, principais. Mas eu me senti muito mais acolhida. Eu me senti muito mais parte dessa sociedade. Porque é justamente isso. Quando é uma cidade menor, é mais fácil de você se integrar. E olha que eu moro em São Paulo. Então, na teoria, eu ia preferir 1000 vezes ir para Londres do que para Cardiff. Mas a experiência que eu tive em Cardiff, por exemplo, eu me senti muito acolhida e muito parte daquilo. Então, facilitou a minha experiência. Porque são tantos desafios, tantas barreiras, né? Que o pequeno conforto ali vai te ajudar, né? A tornar isso mais fácil. Porque quando a gente fala, eu sempre bato nessa tecla em todos os episódios, em todo o material que a gente faz,
que é o planejamento e o alinhamento de expectativa. Você tem, né, como você Isso. falou, definir o seu objetivo, o que você quer com isso, onde você quer chegar. Então, tudo isso é muito importante. E aí, falando de um intercâmbio em família, é um objetivo coletivo, né? Você tem que ali adequar, né, ao que a família deseja. Então, eu queria que você explicasse um pouco como funciona, né, esse intercâmbio em família, como ele foi criado, né? Porque é uma coisa, em relação a outros programas, novo, né? Porque foi vindo assim, antes o intercâmbio era mais para quem era jovem, adolescente. Como que foi, né? Como que funciona esse intercâmbio em família? Isso, exatamente. E é justamente essa ideia que você falou no início, que assim, intercâmbio não tem idade. Né? Eu tive essa experiência de 15 com 35 anos e as duas experiências foram assim riquíssimas. Eu tenho alunos com 40, 50 anos que vão para o Canadá e falam assim, nossa, como é bom viver isso, como é bom saber que buscar sonhos, realizar sonhos, não tem idade. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Veja só, você ir com família para o Canadá, você pode ir assim com qualquer duração. Então, tem gente que vai, Paulo, eu tenho 15 dias de férias e eu quero ir para Vancouver com minha família. A gente vai ter pacote para você. Nossa, só tem um mês de férias. Eu, no meu caso, eu peguei férias com licença e consegui ficar 2 meses. Mas o que eu queria te apresentar hoje é um programa que pouca gente fala. Que, assim, no Canadá, cada província tem autonomia legislativa para legislar sobre educação. Né? No Brasil, não. No Brasil, a legislação é como um todo, para o país inteiro. Mas no Canadá, as províncias elas têm autonomia. Tá? E quando você matricula uma criança, um jovem na escola, o School Board, que é o órgão regulatório, ele tem autonomia para dizer quais são os requisitos para aceitar aquele jovem na educação pública. Então, o que eu vim trazer para você aqui são algumas cidades no Canadá que você indo, o estudante, né, o pai ou a mãe, indo com visto de estudante, ou seja, um curso superior a 6 meses, os filhos têm acesso à educação gratuita no Canadá. Então, assim, você imagine uma família de 2 filhos, né, 4 pessoas. Os 4 pagando o curso de idiomas. Ficaria bem salgado, né? Sim. Fora a moradia, fora tudo. Então, nessa proposta que eu quero trazer hoje para vocês é um dos pais, que muitas vezes é muito comum trabalho remoto, né? Eu moro no Canadá, estou aqui no Brasil trabalhando de forma remota. Às vezes um trabalha remoto, o outro quer realmente aprimorar o inglês. Então, basta um membro da família estudando inglês ou francês, indo por um curso superior a 6 meses, aplicando para o visto de estudo, os filhos também vão aplicar para o visto de estudo e nessas cidades que eu vou te falar, eles vão ter acesso à educação gratuita. Então, o custo vai ser basicamente do pai ou da mãe que vai estudar o idioma. Então, quais são as cidades e quais são as províncias que permitem isso? O Canadá é um país imenso, tem 40 milhões de habitantes, mas essa regra que inclusive muitas agências não oferecem porque não sabem desse intercâmbio em família. É a província de Nova Scotia, né, e a cidade que a gente fala muito é Halifax, uma linda cidade. A província do Quebec, que é uma província francesa no Canadá. Então, você estudando em Montreal, em Quebec City, seus filhos vão ter acesso à educação gratuita. E a província de Prince Edward Island, né, a cidade de Charlottetown, que é mais conhecida também. Então, nessas 3 províncias, você pode ter essa experiência em intercâmbio em família, uma experiência maravilhosa, porque são cidades incríveis do Canadá, cada um com sua peculiaridade, né, que eu gostaria de comentar aqui contigo, e ter essa possibilidade de não ser tão custoso, de você poder ficar 6 meses, o ano escolar do seu filho, no Canadá com a sua família. Isso é sensacional. Eu acho que abre uma possibilidade para as famílias que muitas vezes, né, os pais casam e pensam, agora a gente não vai conseguir mais realizar nosso sonho. Aí teve filho, agora que a gente não vai mesmo conseguir realizar nosso sonho. E não, ainda assim é possível, né? Ainda assim você consegue estruturar com um planejamento, né, você consegue também, com o auxílio de uma agência, fazer todo esse passo a passo e entender quais são as possibilidades. Então, aqui você trouxe uma grande oferta, né, do Canadá em específico e dessas cidades. Eu não sei se você quer falar, você que vive no Canadá há tanto tempo, se você puder falar um pouquinho sobre as cidades, porque eu acho que quando a gente fala sobre a cidade, a gente fala sobre o perfil também. Sim. Qual que é o perfil dessa família que vai para essa cidade? Então, eu acho que isso é bacana. Eu acho assim que o intercâmbio em família é uma excelente proposta para quem, por exemplo, não tem inglês. Paulo, eu tenho inglês básico, eu tenho inglês início do intermediário. Porque, claro, você fazendo um curso superior no Canadá, seus filhos vão ter acesso à escola gratuita. Sim. Mas, Paulo, eu estou ainda no início, assim, meu inglês não está evoluindo, eu estou estudando online. Muita gente tenta estudar online e não consegue, porque tem uma rotina tão louca aqui no Brasil. É muito difícil ter essa imersão. Então, eu quero poder proporcionar isso. Por que não? Por que não só mandar meu filho
Por que não a família inteira viver isso, né? É uma experiência muito mais rica. Então, falando um pouquinho a respeito das províncias da cidade, né? A província do Quebec é uma província, né, que foi colonizada pelos franceses. Então, as duas principais cidades é a cidade de Quebec City e de Montreal. Montreal é uma cidade bilíngue. Então, você que quer ter a oportunidade de falar, aprender o inglês e também, se quiser, né, o francês também, Montreal é a cidade para você. Tá? É tão engraçado que lá, quando você chega em Montreal, é o Hi Bonjour. Uhum. Eu até gostei de compartilhar uma experiência que eu tive. Eu fui para Montreal visitar algumas escolas. E aí eu estava saindo do metrô e tinha um pedinte na rua e ele falou e eu não entendi. Eu falei, desculpa, eu não falo francês, eu falo inglês. E aí ele foi pro inglês. E aí Trocou automaticamente. ele trocou automaticamente. Naquela hora eu falei assim, meu Deus, eu preciso aprender francês. Tanto é que eu estou estudando francês, tá, Desirê? Porque eu falei, caramba, o pedinte, ele fala inglês e francês. Eu achei assim aquilo, nossa, que cidade cultural. Então, isso é legal de Montreal. Você vai para o restaurante, hi, bonjour. Aí, se você responde o hi, aí a pessoa continua em inglês. Se você falar o bonjour, fala francês. Então, eu achei incrível. Então, é uma cidade extremamente cultural. É uma cidade grande do Canadá. Então, se você quer uma pegada de cidade grande, utilizar transporte público, visitar museus, teatros, eu diria que Montreal é a cidade. Restaurantes, né? Montreal é uma das cidades nossa, que mais tem restaurantes no mundo, né? Então, é bem forte. Fórmula 1 tem em Montreal. Então, uma série de eventos, assim, super grandes, importantes, vão para Montreal. Mas caso você já tenha, assim, cara, eu já tenho inglês, mas eu quero realmente mergulhar no francês, aí eu indicaria Quebec City. Então, Quebec City é uma cidade que tem um custo de vida um pouco mais baixo. Então, você vai ter a possibilidade de realmente uma imersão no francês, porque o francês domina. Há pessoas que falam inglês, sim, Paula, mas eu diria que o francês é o idioma principal. E seus filhos podem ter escola, né, pública em francês ou em inglês, porque na província do Quebec você tem essa possibilidade. Então, se você quer que seu filho aprenda inglês, você vai registrar seu filho no School Board de escolas inglesas. Uhum. Não francês, School Board de escolas francesas. Então, é incrível. E só uma coisa, o governo e as próprias instituições incentivam as pessoas, né, que estão indo, por exemplo, estudar inglês, a também aprender o francês, né? Sim. Então, tem várias instituições que também oferecem, né, o francês para você que está ali naquele período, principalmente cursos mais de longa duração ali, graduação e tudo mais, você também vai ter a possibilidade, né, de ter ali um curso de francês, um incentivo para aprender o francês, né? Sim, você estudando em qualquer college, universidade em Montreal, vai ter uma matéria, curso em inglês, vai ter uma matéria em francês. Na província tem a francesização, que você, inclusive, ganha do governo para estudar francês. Então, isso é bem interessante, o incentivo. E eu que moro na província de Ontário, você vai para qualquer museu, teatro, tudo tem a placa em inglês e francês. Eu estou aprendendo francês, tá, Desirê? Porque eu acho que já que sou residente permanente, estou aplicando para a cidadania, eu acho importante, como futura canadense, ter o domínio pelos dois idiomas. E aproveitar a oportunidade, né? Se você tá ali, por que não, né? Por que não, né? A outra província que também tem essa possibilidade de intercâmbio para família é a província de Nova Scotia. Tá? A principal cidade é Halifax, tem aproximadamente 500 mil habitantes. É à beira do Atlântico. Então você, por exemplo, como eu, né, que sou de Recife, que quer estar próximo do mar, eu diria que Halifax é a cidade para você. É menor do que Montreal, então se você quer um aspecto menorzinho, mais de interior, né? A lagosta lá, maravilhosa. Se você gosta de frutos do mar e comer lagosta, é o lugar. É o lugar, tá? E também tem essa mesma possibilidade. Então, você cursando inglês acima de 6 meses, a Bonjour auxilia em todo o processo, tá, Desirê? Tanto, não somente na parte educacional com a escola de idiomas, mas também no processo da escola. Paulo, chegando lá, como é que vai ser? A gente vai dar todo o passo a passo, documentação que precisa levar para os seus filhos, para que você consiga registrar gratuitamente. Já a província de Prince Edward Island, se olhar no mapa do Canadá, fica bem no cantinho, tá? A principal cidade é Charlottetown. É menorzinha, tem aproximadamente 60 mil habitantes. Então, ali vai ser bem um aspecto de interior, de cidade pequena mesmo. É litorânea também, então você vai ter aquela sensação de estar próxima do mar. Então, assim, vai do perfil da família, tá? Vai bem do perfil da família. Eu diria que custo de vida Montreal, mesmo Montreal sendo uma cidade grande, também tem um custo de vida moderado. Se você comparar com Toronto, Vancouver, por exemplo, são cidades mais caras. É realmente assim, a gente vê o que é que você quer, busca com sua família, para a gente indicar um desses destinos. E aí você pode me perguntar, Paula, não, mas
eu tenho um parente na província de Ontário, ou eu tenho um parente na província de Alberta, em British Columbia. Se eu quiser ir com minha família para outras províncias, como é que funciona? Veja só, só pode, mas vai ser pago. Então, assim, se você quiser colocar seu filho em escola pública no Canadá, nessas outras províncias, você estudando idiomas, você pode fazer isso, a Raibonjo auxilia com isso também, mas não é gratuito como nessas cidades. Perfeito. E a gente está focado muito no Canadá, que é a especialidade de vocês, mas é legal falar também que os estudantes têm outras possibilidades, né, e outros destinos que eles também podem fazer intercâmbio em família. Uhum. E nesse caso também, eles podem fazer de curta duração. Às vezes tem um mês de férias, vai todo mundo, a família, sei lá, vai para o Reino Unido e todos estudam inglês, lógico, em classes diferentes, cada um no seu nível. Ou então, vamos para a Itália estudar. Os pais podem fazer um curso, né, de italiano com gastronomia, com estudo de vinho, as crianças também conseguem encontrar, né, cursos adequados, né, para a turma deles, enfim. Então, acho que isso é legal a gente falar que também tem outras possibilidades, né, outros destinos e outras formulações ali de programas que as famílias conseguem contratar, né? Com certeza, como até, por exemplo, o Summer Winter Camp, né, que é tão comum para jovens, né, para crianças e jovens. Então, os pais lá estão na escola estudando inglês regular, e aí os filhos, além do estudo do idioma, tá naquele mundo da idade deles, né? Então, tá aquele jovem ali com aquela turma de 15, 16 anos, então tá ali com todo mundo, fazendo os passeios com os jovens, e os pais estudando ao mesmo tempo, que foi um pouco do que eu fiz, né, em 2018. Então, assim, os quatro estavam estudando na mesma escola, em níveis diferentes, como você falou. E aí era engraçado que a gente, Desirê, quando eu fui fazer esse intercâmbio em família, a gente não se falava nos intervalos, viu? Porque a gente queria assim, nossa, já que a gente já vai se ver depois da aula, a gente queria naquele momento, né, de aula, a gente queria ter imersão. Eu não ia conseguir, eu ia sair correndo para minha mãe, eu ia falar, mãe, me ajuda. A gente ficava, e eu lembro que tinha uma brasileira que entrou na minha turma um pouco depois, ela sentou do meu lado e disse, olha, desculpa, mas assim, esse intercâmbio meu era um sonho, então assim, você fala comigo só em inglês, tá? Ela tá certa. E aí a gente estudou 2 meses juntas, a gente só falava inglês, a gente não falava português. E aí, quando acabava a aula, eu me encontrava com minha família e a gente voltava para casa. Foi uma experiência única. Eu acho que essa parte do acolhimento é muito importante, né? Porque muitas pessoas se sentem sozinhas no intercâmbio, né? Então, eu acho que você ter a sua família ali, né? O seu apoio, o seu suporte emocional também é um ponto muito positivo, né? Um benefício muito positivo. Você vai estar vivendo a experiência, como você falou, na escola, não quero nem ver, não quero falar português, não quero nada. Mas saiu de lá, você tem alguém próximo ali para compartilhar, né? Às vezes eu acho que pode ser que a pessoa tenha a vontade, tenha o sonho de fazer e sozinho ela não teria a coragem. E com a família indo junto, tendo esse suporte, eu acho que pode viabilizar mais, né? Ou até mandar os filhos. Eu conheço, assim, escuto vários pais, né, que entram em contato com a Rebonjo e fala, nossa, eu não sei se meu filho está preparado. Às vezes é teu filho jovem, né, 12, 11 anos, eu não gostaria que meu filho tivesse experiência sozinho. Eu não sei se ele vai ter maturidade suficiente para lidar com coisas que acontecem no intercâmbio. Sim. E aí, quando eu falo, que tal você não ir junto com ele, ter uma experiência juntos, em família? Por que não? Né? Assim, principalmente a gente que mora no país, né, do Brasil, tem uma série de desafios, a gente fica meio com medo do desconhecido. E isso é uma oportunidade de você conhecer um outro país. E quando eu voltei do Canadá para o Brasil, e a gente decidiu ir, né, com a família inteira, não, vamos morar no Canadá, fazer um curso mais longo, foi engraçado que a decisão foi comum, Desirê. Então, quando a gente tomou o segundo, né, o next step, foi incomum porque todo mundo tinha vivenciado o intercâmbio em família. Então, todo mundo estava tranquilo daquela decisão. Não foi uma decisão de, minha mãe quer, eu não sei se eu quero, entendeu? Porque todo mundo tinha embarcado nessa jornada juntos. Isso é muito bacana, né? Realmente une mais ainda a família, né? Então, eu acho que isso é essencial. E falando em família, hoje em dia a gente tem muitas configurações diferentes de família. Então, é legal a gente falar isso, né? Que às vezes pode ser a mãe, o filho, né? O casal, 2 filhos, depende, né? Muito disso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do perfil, né? Porque tem, como a gente falou no começo, tem todas as idades, né? Tem diversos perfis e isso vai atrelado também, né? Ao tipo de cidade, ao tipo de programa, ao tipo de objetivo. Mas qual é o perfil que lógico, vocês trabalham mais com o Canadá, mas qual é o perfil de família ali que vocês mais recebem, né, demandas? Olha, eu diria os mais variados, tá, Desirê? Que eu acho que essa oportunidade de conhecer o mundo, acho que é para todos. Eu acho que não tem como limitar. Então, ontem mesmo eu estava conversando com a estudante Thaís, ela é mãe solteira, com uma filha,
trabalha remoto e falou, Paula, eu fazendo os cálculos aqui, porque é um cálculo que os pais têm que fazer, tá, Desirê? Então, ela falou assim, olha, Paula, por mês eu gasto isso com minha filha, então, se eu ficar 1 ano no Canadá, eu trabalhando remoto, minha filha vai ter a escola gratuita, quanto isso que eu gasto aqui. Ela fez os cálculos e falou, Paulo, eu indo para o Canadá é mais barato. E eu vou ter essa experiência com ela. E vai investir na carreira dela. E quando voltar vai ser melhor ainda, né? Ou se decidir ficar lá também. Então... Exatamente. Então, ela vai vivenciar. Então, fala assim, nossa, mãe solteira fazer isso sim é possível. Né? Um casal com um filho, com 2 filhos. Eu tinha 3 filhos, eu tenho 3 filhos, fui com 3 filhos. Casal sem filhos, eu acho assim que é para todo mundo. Eu acho que a gente não deve limitar o sonho de ninguém. E principalmente a idade. Porque há escolas que têm turmas específicas de 50 mais, né, 40 mais, 30 mais. Então, eu diria para as pessoas, não sinta assim, nossa, eu não tenho mais idade para isso. Eu escuto muito no meu Instagram, acho que é constante essa pergunta, dizer, Paula, eu tô velha para morar fora. Assim, eu não tenho mais idade, será? E é por isso que eu repito isso, essa frase, que eu acho que ficou marcante na minha vida, assim, que realmente idade não tem sonho. Então, se você tem seu sonho, não importa o perfil da sua família, eu acho que é possível. A única dica que eu daria, assim, pensando no intercâmbio de família, especificamente nessas cidades, é a idade escolar, né? Que a idade escolar no Canadá, em Ontário, 4 anos, no restante do Canadá é 5 anos. E tem algo que as pessoas têm que analisar. Paulo, eu tenho um filho de 2 anos. Então, isso você tem que pensar como é que você vai fazer. Vai levar alguém? Às vezes a avó e a avó querem ir junto para ter essa experiência. Porque o meu novinho, na época, Davi, ele tinha 3 anos quando eu fiz o intercâmbio de família. Então, meu sogro e minha sogra queria passar um tempo fora e ficavam com ele enquanto a gente ia para a aula. Então, pense, nossa, meu filho tem abaixo de 4 anos, né? Como é que vai ficar enquanto eu estou na aula e meus filhos mais velhos estão na aula? Então, pense nisso. A idade escolar no Canadá é a partir de 4, Ontário, 5 anos, nas demais províncias, de 5 a 17 anos. Então, 5 a 17 anos, você pode ir para a escola pública no Canadá. Além disso, você pode ter uma escola de idiomas, que tem inúmeras, né? Ah, meu filho tem 20 e quer ir comigo. Pode? Pode. Você pode estudar ele e você na mesma escola. Perfeito. E eu acho que isso que você falou da idade, principalmente dos menores, vai entrar até no planejamento. Às vezes, seu filho agora tem 3 anos, tem 2 anos, mas você vai começar a planejar a sua viagem ainda para daqui 1 ano você viajar, 2 anos, né? Porque você tem que viabilizar isso financeiramente, né? Se planejar. Então, eu acho que isso é legal a gente pontuar, porque às vezes agora pode ser que você não consiga realizar isso, mas daqui 1 ano, né? 2 anos você consiga. E é isso que é importante também, o suporte da agência. Eu sempre falo para a pessoa dar o primeiro passo, entrar em contato com a agência, né? Entender quais são as possibilidades, entender quais são os programas, os pré-requisitos, né? Então, como você falou, no Canadá, por exemplo, vão ter pré-requisitos, né, diferentes nas províncias, benefícios diferentes nas províncias. Então, é muito importante esse acompanhamento da agência. E aí, eu deixo uma dica, mais uma vez, para você, entrar no nosso site, que é o www.belta.org.br. Lá vai ter uma parte das agências Selo Belta. Você pode olhar todas as agências. São mais de 51 agências e mais de 500 pontos de venda por todo o Brasil. Lá no site tem uma ferramenta de busca bem legal. Você coloca o programa que você quer, inclusive tem, né, intercâmbio em família, você coloca lá todos, au pair, graduação, pós-graduação, curso de idioma. Você pode colocar, às vezes, só o destino que você quer ir, ou só o idioma que você quer estudar, e lá vai te mostrar todas as agências que oferecem esse tipo de serviço. E aí é só entrar em contato com a agência que você se sentir mais à vontade, que você gostar do atendimento, você entra em contato direto pelo WhatsApp, ou então manda um e-mail e eles vão te retornar. Lembrando que a Belta não comercializa intercâmbio, a gente não vende, tá? Então, qualquer dúvida mais específica a respeito de visto, né? Dependendo de cada tipo de programa, você vai ter que tirar essa dúvida diretamente com o seu consultor, tá bom? Então, continuando aqui o nosso papo, falando sobre acomodação, que é uma coisa muito importante, sim, é um dos principais pontos quando a gente fala de intercâmbio. Mas quando você fala de um intercâmbio individual, a acomodação vai de acordo com o que você quer, né? Ou o que você precisa. Às vezes, só um lugarzinho, um quarto para você tá bom. Mas para a família, tem que ter uma estrutura, né, pensada para isso. Como que funciona essa escolha da acomodação? Quais são as oportunidades, né, as opções? Sim, isso é bastante importante. Inclusive, gera muito polêmicas esse tema, né? Porque, assim, algumas pessoas ficam mais confortáveis em um tipo de acomodação do que outras. Para o intercâmbio de família, há várias escolas que ele tem a residência, que é um apartamento.
Então, há como você ir com a família naquele apartamento privativo, né? Porque o estudante sozinho, como você falou, pode ficar em casa de família, em homestay, basta um quarto, está tudo certo. Já a família, esse planejamento tem que ser bem mais, né, bem mais colocado. Então, há tanto a opção da residência estudantil, que é, como eu falei, num formato apartamento, que você fica com o apartamento privativo da sua família, e outra opção também, que é popular também bastante no Canadá, é o Airbnb. Você pode pensar, nossa, Paula, 6 meses Airbnb deve ser uma fortuna. Muito pelo contrário, quanto mais longo é a sua estadia, mais barato fica. Eu vi isso essa semana no TikTok, que eu sou uma amante do TikTok. Eu gosto Que a também. partir, né, acho que, não sei se são 12 semanas, não sei, a partir de não sei quantas semanas, a diária cai, assim, drasticamente, 40% para você, né, pegar um longo período pelo Airbnb. Absurdamente. Tem a opção também do Airbnb de você pagar mensal. Então, mesmo que você fique, cara, eu vou ficar 7, 8 meses no intercâmbio, vou ter que pagar 8 meses de acomodação de uma vez. Não. Tem a opção do Airbnb também, você pagar mensal. Então, essa seria a dica. E outra dica que nós da Rebonju também fazemos, Paula, eu não quero, vou ficar 1 ano. Você com 1 ano, você pode fazer um contrato regular. Como você contrata aqui no apartamento no Brasil, né? Um contrato de 1 ano. Você pode fazer isso também no Canadá. E a gente tem uma série de sites, assim, que são seguros, que o estudante ele pode pesquisar com a família, ele pode tirar dúvidas, já que a Rebonju a gente tem sede tanto no Brasil como no Canadá, nós estamos lá. Então, nós temos aquele olhar de quem está no país. Então, o estudante ele vai olhar nesses sites, ele pode enviar para a gente, Paula, vi essa acomodação, é legal ou não? E fora que tem também o suporte da escola de idiomas. Então, muitas vezes, o que é que eu faço? Eu pego o aluno, pega algumas possibilidades, vamos lá, eu checo com a escola, essa região é uma região boa para se morar, eu confiro a distância da escola, né, para o imóvel que o estudante está alugando, porque ele se sinta mais confortável. Porque também é aquilo que falou, é a expectativa e a realidade. Né? Então, assim, quanto mais próximo da escola, você vai ter que pagar um preço proporcional à distância que você está ficando, né, da escola. Então, a gente alinha muito isso para que o estudante chegue e fique num lugar seguro, que isso é importantíssimo para a gente. Sim, eu acho que esse acompanhamento é fundamental do consultor, né? Eu acho que é isso que faz a diferença. Hoje em dia, a gente consegue achar muita informação na internet. A gente pode achar que já tá craque. Mas só quem tá acostumado... Porque, assim... Quantas pessoas são atendidas por uma agência de intercâmbio, né? Quantas pessoas viajam por uma agência de intercâmbio? Essa experiência você não pega de um dia para o outro. Você, Paula, vai aprendendo, conforme você vai enviando estudantes, você vai aprendendo novos trâmites, coisas, né, para facilitar esse processo. Então, eu acho que quando a gente fala ainda mais em intercâmbio em família, aquilo que a gente estava falando, né? Não é a documentação de um, é a documentação de mais pessoas, né? É o sonho, às vezes é o sonho de um, mas que está sendo realizado por várias pessoas. Então, essa consultoria é muito importante, porque vai te acompanhar desde o início, quando você não sabe, às vezes, nem o destino que você quer, né? Você só sabe o que você quer. Isso. Mas aí vai te ajudar a escolher o país, depois vai te ajudar a escolher a cidade, vai te ajudar a escolher a acomodação, né? Porque são passos a passos, né? Qual documentação eu preciso? Uma reunião para embarque, o que eu preciso isso é tão importante, falar né, com o agente migratório? Quais são os primeiros passos quando eu chegar, por exemplo, no Canadá? A gente tem um colaborador que é o Canadian Sim. Eu já posso chegar lá conectado na internet. Sim. Quais requisitos eu preciso para entrar nesse curso? Eu preciso de um teste de inglês? Eu preciso de uma comprovação da minha graduação? Né? Tudo isso a agência vai ajudar. Quais são as datas de início? Como você falou, volume é importante. Então, por exemplo, eu pessoalmente já tenho mais de 300 estudantes morando fora. Né? A Rebonju, mais de 8 mil estudantes pelo mundo. Então, assim, é muita experiência, são muitos casos, acertos, erros, para que a gente possa fornecer ao nosso estudante a melhor alternativa. E esse guia que você falou, eu diria assim, essa linha do tempo é muito importante. O pré-embarque é extremamente importante. A gente tem encontro pré-embarque com o estudante para chegar tudo. Olha, como é que tá? Tá o visto aprovado, a documentação da escola, entrada, data da acomodação, tá com alguma dúvida? O que é que você tem que apresentar quando chega no país? Quando chega na escola, o que é que você tem que fazer? Qual a pessoa que você contata? E, principalmente, suporte no local, porque, por exemplo, já teve estudantes que chegaram, Paulo, não estou no nível certo, estou tendo dificuldade. Posso baixar de nível? Nós vamos entrar em contato com a escola, o estudante está tendo esse problema, e a gente faz essa intermediação para que o estudante sinta-se seguro, não somente na parte anterior à chegada ao país de destino, mas também lá, né? E é aquele caso, Paula, eu vou voltar para o Brasil, tive uma experiência maravilhosa, mas se eu quiser ficar? Quais são as possibilidades se eu quiser continuar do destino?
Então, a gente também oferece essas oportunidades para que o estudante ele tenha conhecimento de quero ficar, é isso que eu preciso fazer. Eu acho que essa parte do quero ficar é uma coisa muito importante de você comunicar para o consultor. Até mesmo antes, olha, agora eu só tenho a possibilidade de fazer um curso de 6 meses. Mas eu tenho a intenção de continuar, de fazer, né, um certificado, fazer um diploma, fazer algo a mais, assim. Por que que isso é importante? Porque os governos têm olhado muito isso. Qual que é a linha da sua carreira que você está construindo, né? O que você pensa para o seu futuro? Então, demonstrar isso é muito importante, né? Ter esse planejamento. Eu acho que isso é muito bem visto, né? Na hora que você está chegando no país. Se você tem um planejamento, né? Ainda mais nesse caso com a sua família, o governo, nesse caso canadense, mas qualquer outro governo, ele vai querer uma pessoa que seja qualificada, que esteja investindo realmente na educação, porque aqui a gente está falando de intercâmbio. Então, por mais que seja em família, a gente está pensando em pessoas que querem ir estudar, que querem investir, né, na sua carreira, na sua profissão. E, quem sabe, muitas vezes tem uma oportunidade de trabalho, né, consegue se inserir no mercado de trabalho canadense, que tem muita demanda, que tem muitas áreas de demanda, que eles precisam de mão de obra. Então, tudo isso é muito bom você ser bem franco com o seu consultor, porque ele vai entender o seu perfil, vai entender onde você quer chegar, o seu objetivo e quais são as melhores opções. Às vezes, para o seu perfil, não é tão indicado você ir para o Canadá. Às vezes, você quer um curso de 1 mês, então faz um curso de 1 mês no Reino Unido que você não vai precisar de visto, você vai estar economizando. Então, depende muito do perfil do estudante, né? Para o consultor saber o que ele pode te indicar. Exatamente. Isso é extremamente importante, principalmente porque nós temos um dever, né, um papel a desempenhar, da família estar ali no país legalmente, para que qualquer problema que aconteça no país, ele esteja cobertado pela lei, ele possa socorrer, né, ir aos órgãos públicos para tomar as providências devidas. Eu acho que quando a pessoa eu nunca, jamais indicaria ninguém a se aventurar em outro país, mas sim conhecer todas as formas legais, o tempo que pode ficar. Paulo, se eu quiser estender, como é que eu faço? Há quanto tempo antes eu tenho que aplicar para uma extensão de visto? Para que não tenha nenhum problema com a família. Isso é bem importante, tá? E outra coisa, assim, mesmo a gente estando no Canadá, tá, Desirê? Nosso atendimento da Rebonjour é 100% online. Então, eu sei que as pessoas assim, são bem corridas no dia a dia. Paulo, e aí? Nossa, eu não tenho tempo. Cara, você no seu trabalho, agenda com agenda. Na agenda com a gente, naquele horáriozinho seu do almoço, no seu break, ou assim que você chegar em casa, abre o computador, abre o celular e você fala com a gente. É uma consultoria gratuita de 30 minutos, que a gente traça todo o planejamento para o estudante. Desde aquele contato inicial para entender o que é que ele quer, como eu falei para você, até durante todo o intercâmbio dele no destino. Perfeito. Bom, passou muito rápido o nosso Nossa, bate-papo, foi super voou, rápido, foi mas eu mesmo. tenho certeza que a gente trouxe muita informação bacana para os estudantes, principalmente para as famílias que estão assistindo a gente. E eu quero muito te agradecer por todas as informações que você trouxe aqui pra gente. Muito obrigada, Desirê. E indico a todo mundo seguir o Instagram da Rebonjour, tá? Vai lá no Instagram Rebonjour, no site também da Rebonjour. Meu Instagram pessoal, Paula no Canadá. Se você tem interesse em fazer um intercâmbio, seja de 2 semanas, 1 mês, 6 meses, 1 ano com sua família, nos procure que a gente vai passar o máximo de informações possíveis para que você tenha a melhor experiência possível fora do Brasil. Obrigada, viu, Paula? Obrigada. E para você que tá aí e ainda tem dúvidas sobre intercâmbio em família ou qualquer um dos outros programas, milhares de opções que as agências Selo Belta, né, oferecem para você, eu recomendo mais uma vez. Siga em todas as redes sociais, acompanhe, né, todas as nossas postagens. A Belta é um portal de informação para você, estudante, que está pesquisando, né, que está planejando, né, realizar esse sonho. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos episódios do BeltaCast. Muito obrigada!